Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Engenharia Elétrica na Prática. Eu sou o professor Leonardo Sec, engenheiro eletricista, e hoje a nossa aula nós vamos falar sobre uma análise de curvas de disjuntores NEMA e disjuntor DIN. Será que tem diferença entre um e outro? Qual que é essa diferença? Vamos pegar aí um catálogo do fabricante e fazer essa análise. Mas antes da gente começar essa aula, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o seu like para ajudar a gente e qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários que nós vamos responder elas, tá bom? Vamos para a nossa aula então. Se você não sabe essas nomenclaturas, essas diferenças, são esses dois disjuntores, o DIN e o NEMA. Ela é muito comum, esse daqui é mais comum em instalações antigas, esse aqui em instalações mais novas. E aí surge uma dúvida, né? Qual que é a diferença entre esses dois? Qual que é melhor? Qual que é pior? Vamos conhecer, vamos pegar um catálogo, nós vamos utilizar o catálogo da Soprano para fazer essa análise. Pegamos o catálogo deles, dois disjuntores da linha mais básica, tanto do DIN como do NEMA, e vamos analisar as suas características. E aí, qual será que é melhor ou quais são as diferenças entre eles? Se tem melhor ou não, né? Vamos descobrir aí. O primeiro disjuntor, ele é esse mini disjuntor NEMA ASM G2 NEMA. Ele é baseado, ele está seguindo a norma NBR-IEC 60947-2. A tensão de isolamento dele é de 380 VCA. Corrente nominal, esse fabricante ele fabrica disjuntores dessa linha, de 10 a 100 amperes. E os três de 1 a 3 polos, então ele pode ser monofásico, bifásico ou trifásico. Segundo o fabricante, eles são feitos na classe 2 e classe 3, dadas essas correntes aqui. Léo, mas eu só escuto falar de disjuntor curva BCD, nunca ouvi falar de classe. Vamos lá, fica tranquilo. Essa questão de classes, ela está lá na Inmetro 384 de 2007, que fala sobre o tempo de atuação de cada uma das classes. Nós estamos falando aqui de disjuntores da Soprano. Ele está falando que trabalha de classe 2 ou 3. Se você pegar outras marcas, vamos pegar uma Schneider, segundo o site deles, os disjuntores deles são classe 1. Porém, isso é uma especificação que aparece mais para disjuntores NEMA. Para disjuntor DIN, já não aparece tanto essa informação sobre classe, tá bom? Mas os dois estão na norma, não tem um certo e um errado. Os dois estão certos, estão de acordo com a norma. Vamos ver agora a corrente de ruptura desses disjuntores. O que é a corrente de ruptura? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Provavelmente você já viveu ou conhece alguém que falou assim que o disjuntor queimou, estragou, aconteceu alguma coisa, né? Deu um curto e depois ele já parou de funcionar. O que é isso? O curto-circuito ele é um evento extraordinário, de grandezas assim bem diferenciadas, muito altas. Então, num curto-circuito a gente pode chegar a ter aí 3, 5, 10 kA em uma fração de segundo. E aquele equipamento, o dispositivo de proteção, ele pode estar apto, pode suportar essa corrente ou não. Em função de que, como que eu sei qual que eu preciso, né? Qual que é a corrente máxima de ruptura que tem que ter? Depende do transformador. Se é transformador da rede, né, da rua, ou se é um transformador próprio, depende da situação, a gente faz um cálculo para ver. Muitos projetistas não fazem, eles só colocam lá e boa, e se queimar, o cliente se vira. Porém, não é o ideal é fazer todo o cálculo para você entender e passar a especificação. Shopping centers, eles já passam um manual técnico, qual que é a especificação para o cliente comprar. Ele já fala, tem que ser pelo menos esse. Então, existe uma diferença aí, tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos que existe uma variação sobre a tensão e a corrente de ruptura, seja monopolar, 127 AC5, 220, 355, 380, 33. Vou passar um pouco rápido, não vou, porque mais para frente nós vamos comparar essas duas tabelas, tá bom? Agora vamos lá para o disjuntor DIN. DIN normalmente a gente lembra da norma alemã, né? Mas vamos conhecer esse disjuntor. Normalmente eles são claros, de cores mais claras, não são pretos como o outro. É em função do material, tá? Da resina. Porém, né, não vamos entrar nesses assuntos que eu não tenho tanto domínio. Aí a NBR que traz, né, que esse disjuntor ele foi baseado e segue é a NBR NM 60898-1. A gente já vê aqui que existem duas normas diferentes que têm
As duas estão dentro, estão aptas, porém existe uma diferença. A tensão de isolamento é um outro ponto que a gente já vê a diferença, que já é de 415 VAC. Isso se dá principalmente porque para indústrias existem algumas máquinas que são diferentes. Eu trabalhei em uma indústria que tinha máquina em 440, 400, máquina 380, 220, 127 e por aí vai. Por que isso? Depende do fabricante. Às vezes a máquina é importada, né? Eu tinha uma máquina importada do Japão que era 400 volts. Tinha que ter um transformador próprio para ela. Tinha máquina que era 440, uma máquina italiana. Então tinha algumas especificações diferentes. Tinha uma máquina que era do Rio de Santa Catarina. Lá ela era 380 e aqui no Paraná, onde eu estou, não tem 380. A fábrica também não operava, tinha um transformador próprio para ela. Por isso que você tem que ficar atento a isso, que talvez já não se encaixe um disjuntor ou outro para esse uso. A corrente nominal dessa linha de disjuntores, ela é de 1 a 63 amperes. Tem uma variação, mas quer dizer que não tem disjuntor DIN de 100 amperes? Tem sim, só não vai ser nessa linha aqui da soprano, SHB G2 DIN. Você vai ter que procurar em uma outra linha. Ele pode ser tanto monofásico, bifásico ou trifásico e segundo o catálogo, todos esses dessa linha são curva C. Se você precisar de uma curva D ou uma curva B, você vai ter que procurar outra linha ou outro fabricante, porque dessa linha só tem curva C. Vamos entender, porque eu apresentei as classes, vamos entender agora essa questão das curvas. Ela é baseada na mesma norma do disjuntor, NBR-NM 60898-1, e traz aqui a especificação, curva B de 3 a 5, corrente nominal, isso é um IN, não é um LN, curva C 5 a 10, curva D 10 a 20. Vamos aqui para os gráficos, que fica mais fácil da gente enxergar. Deixa eu sair aqui. Então, vamos lá. A gente vai ter a diferença entre as curvas, é o gap, esse intervalo de atuação. A gente vê aqui, por exemplo, na curva A, que ela é menor, é mais estreito esse intervalo de atuação. Na curva B, ele já aumenta um pouco. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Opa, aí. Aqui a gente já tem um gap maior, um intervalo maior e uma componente de corrente contínua. Na curva C, ela já é um pouco maior e na curva D, maior ainda. Onde que eu vou usar cada um desses juntores? A curva A são para usos bem específicos, bem pontuais, tanto que não é nem muito comum no mercado você encontrar disjuntor curva A. A curva B é mais comum para residências, para tomadas, não para uma carga específica, mas para uso comum, porque ela tem um tempo ali aceitável de atuação. A curva C já é mais indicado para motores, como por exemplo bombas ou qualquer tipo de motor, porque quando o motor ele parte, ele tem uma corrente partida que ele chega a 10 vezes a corrente nominal. Então o disjuntor ele tem que ter esse intervalo maior de abrangência por conta desse pico de corrente, para ele não desarmar. Já pensou, você liga o motor, ele vai partir, desarma o disjuntor, só vai te dar dor de cabeça e fazer você passar raiva. E a curva D são para fornos industriais, motores muito grandes, acima de 50 cavalos, ou para entradas de energia, como assim, ali junto no medidor, dependendo da entrada, que são aqueles disjuntores de caixa moldada. Normalmente eles são curva D, que é um gap maior porque está na entrada ali. Mas depende do seu uso, dependendo do equipamento que você vai usar, o fabricante ele já pede um tipo específico de disjuntor e qual a curva dele, tá bom? Vamos ver aqui agora as diferenças na corrente de ruptura. A gente já tem uma diferença aqui, ó, de 6 a 70 amperes, a gente está trabalhando, que 240 e 415 VCA, nós temos 3 e 4,5. Então aqui a gente já tem uma diferença que antes a gente só chegava a 3, dependendo da situação. E nós não temos diferença em números de polos nos disjuntores DIN, já tem uma diferença aqui. Já para 127 e 240, a gente já tem 5 kA. Então, aqui a gente já começa a ter um disjuntor um pouco mais parrudo, mais forte, que aguenta uma corrente de ruptura maior. Fazendo uma comparação desses dois, deixa eu sair aqui da frente, a gente pode ver que tanto essa característica do número de polos não influenciar e que, por exemplo, um disjuntor 380, ele chega a 3. Aqui a gente já pode ter um 4,5 kA.
Ah, mas é só 1,5. Não, mas é 1,5 kA, 1.500 amperes de diferença. Então é bem considerável aí essa diferença. Então essa já é uma das características que torna os disjuntores DIN mais interessantes. Por quê? Porque eles conseguem suportar uma corrente de ruptura maior. E acontece, gente, acontece de queimar disjuntor. Uma vez eu fui comer um lanche com a minha mãe, cheguei lá, a mulher desesperada na cozinha porque tinha estourado o disjuntor e cheio de cliente, e eu fui lá trocar o disjuntor para ela. Que loucura, arrancamos de um outro lugar para colocar, mas deu certo, graças a Deus. Vamos ver agora como que são as curvas de atuação desses disjuntores. A gente já pode ver, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, que são curvas bem diferentes. Ó. A gente tem um retângulo aqui e essa faixa de atuação, esse é o disjuntor NEMA, e no DIN ela já é uma curva diferente. Um ponto interessante, se você não está familiarizado, é que isso é um gráfico logaritmo, então ele tem uma escala diferente para conseguir abranger todos os níveis aí que a gente precisa, né? Ele está em função da corrente e do tempo em segundos, da corrente nominal. Então, para a gente dar uma olhada, eu fiz aqui alguns riscos, alguns traços nesses gráficos para a gente conseguir visualizar melhor. Imagina o seguinte, eu estou ali com um disjuntor de 20 amperes, o meu cabo suporta 24, e eu estou tendo uma corrente um pouco maior, vamos colocar uns 22, 23 amperes. Eu entro nessa situação aqui. Opa, sumiu. Pega essa linha aqui e estou subindo ela, ó. Ela vai ter uma atuação aqui mais ou menos em 800 segundos e vai atuar depois só em função ela pode atuar tanto aqui como dependesse da atuação térmica, ou vamos colocar que ela é 1,5, então está passando, é um disjuntor de 20, está passando 30 amperes nele. Ela vai atuar aqui ó, em 50 milissegundos, mais ou menos, até 800, um pouquinho mais. Esse é o gap que ela vai atuar. Já no disjuntor DIN, esse aqui é o disjuntor NEMA. Já no disjuntor DIN, se eu tenho um pouquinho mais ali, aqueles 25 que a gente falou, eu vou ter a mesma atuação ali, ó, um pouquinho menos, que lá era 800, aqui é 500, depois vai aguardar a atuação térmica. Ou se for 1,5, ela vai pegar aqui, ó, 50 e depois até 2.000 segundos. Então tem essa atuação, porém 10 amperes a mais no condutor, vamos pensar que é um cabo de 2,5 método B1, 24 amperes é coisa, gente. Falar que está 36 amperes nesse cabo, 30 amperes derrete o PVC, então ele vai esquentar pra caramba e vai atuar. E agora vamos para a nossa maior diferença. Aqui a gente vê ó, que numa corrente de curto-circuito, que é 10 vezes maior que a nominal, então ela está passando por aqui, o tempo de atuação vai ser de 0,001 segundos. E ele tem todo esse intervalo aqui para atuar, né, tanto de 10 até 100 amperes. Isso é um tempo já considerável, por isso que entra aquela corrente ruptura. E no máximo que ele vai atuar, vamos vir aqui, ó, vai ser um pouco 0,01 segundos. Já no disjuntor DIN, a gente tem que, para acima num curto-circuito, ele vai atuar em 0,06 segundos a menos de 0,02. Então a atuação dele é mais rápida. Por isso que a recomendação normalmente é que você utilize disjuntores DIN. O que eu sugiro? Quando eu pego uma instalação, a gente vai fazer uma reforma, eu sugiro a troca dos disjuntores. Por dois motivos. Os disjuntores DIN são mais eficientes. E dois, você já tem um disjuntor mais antigo ali. Quem sabe ele não cansou, não está com defeito, está com algum problema. Então eu sugiro a troca. Nem todos os clientes eles aceitam, mas é uma escolha deles. Porém, os dois disjuntores estão de acordo com a norma, normas diferentes, e eles estão de acordo, eles vão proteger. Porém, tem essa diferença de atuação, que o DIN ele é um pouco mais eficiente por ser mais rápido. Essa é a nossa aula de hoje, deixa aí qual dos dois você prefere. Se tem qualquer dúvida, pode escrever que nós vamos comentar. Até mais, pessoal!